Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa palestra com o tema Aflições e Lágrimas, recebendo o nosso amigo, seu Mário. Seja bem-vindo, seu Mário. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos do Ideal Espírita, aqui presente, à distância. Vamos hoje, aqui em nome da Federação Espírita, que neste dia nós estamos incumbidos em transferir a vocês, em nome da diretoria da Federação Espírita, um carinhoso abraço e dizer que lá estamos à disposição de quem necessitar. Então, meus irmãos, nós fomos criados de forma simples, ignorante, para que nós pudéssemos evoluir através do trabalho. Assim, nosso Pai nos criou. Nós, então, começamos o nosso trabalho no processo evolutivo. E eis que, quando nós fomos criados assim, nós éramos todos puros e simples. À medida que nós fomos vivendo, nós fomos tomando as nossas atitudes. E o Pai, como é todo amoroso, ele nos permitiu fazer o que nós quisermos, como é assim até hoje. Ele só fez uma exigência, que nós nos responsabilizássemos pelas nossas atitudes, fosse ela para o bem, fosse ela para as partes negativas. As partes negativas, de uma maneira geral, é quando nós nos agredimos a nós próprios e agredimos os nossos semelhantes. Ora, como nós fomos criados simples e ignorantes para que nós evoluíssemos e nós nos tornássemos, no futuro, a semelhança do nosso Pai, refletir a sua luz, então, necessário se faz que nós cheguemos, nesse momento do processo evolutivo, limpos, com o nosso perispírito limpos, puros. E assim nós temos que todas as nossas marcas negativas que nós conseguimos pegar pelo caminho, nós temos que deixá-las. Não mais usar para que nós possamos refletir a imagem do nosso Pai. E nós só iremos refletir autenticamente a idade do nosso Pai, a imagem do nosso Pai, quando realmente nós estivermos limpos, purificados. Então, isso assim é o que nós chamamos do processo evolutivo. Ora, nós não temos que sofrer. Quando é que nós sofremos? Nós sofremos quando nós caminhamos por caminhos absconsos e que esses caminhos nós temos que resgatar. Esses caminhos absconsos, nós podemos dizer que eles são a realização das nossas vontades, que talvez nós não deveríamos fazer. Porque, de uma maneira geral, nós contrariamos o nosso próximo. Ora, então, todas as vezes que eu sou contrariado, eu tenho uma aflição, eu tenho uma dor. E muitas vezes pode ser tão intenso essa dor, essa aflição, que às vezes aquilo é tão forte que meu corpo não consegue aguentar, e que muitas vezes é extravasado, e extravasa-se em forma, pelos olhos, em forma de lágrimas. Pode ser por felicidade, pode ser por tristeza, pode ser por amargura, ou com uma dor realmente, uma dor física, uma dor moral. Por tudo isso, nós temos lágrimas. E nós sabemos que todas as vezes que a dor nos chegar, nós vamos sentir aflição. Nós vamos sofrer por causa disso aí. Uma coisa importante que nós temos que compreender é que a dor e a aflição, ela depende de cada um.
de como nós vamos senti-la. Porque, muitas vezes, há determinadas individualidades que pouco sentem a dor. E uns sentem mais do que outros. Às vezes, eu sinto a dor que o meu irmão não sente. Outras vezes, eu sinto a dor que eu não sinto. Mas uma coisa importante é nós compreendermos a dor. Não existe o acaso, nós espiritistas sabemos que o acaso não existe. E como o acaso não existe, nós temos que compreender, se nós temos um pai que é toda bondade, todo amor, ele também é toda justiça, deve ter uma causa. E se eu sou dócil, eu permito que ocorra essa justiça. Existe um provérbio chinês que ele fala que quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Nós não sabemos por que nós sofremos. Mas nós, espiritistas, temos uma concepção maior da dor, porque nós sabemos que a vida não é só essa. Aqueles que não têm o conhecimento da reencarnação, ele pensa assim, às vezes é uma pessoa boa, realmente. Ele pensa, mas eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal para ninguém, por que eu sofro tanto? Às vezes você não consegue ter essa compreensão. Sim, porque nós aprendemos também. Quando é que a carga nos chega aos ombros? Quando nós temos os nossos ombros fortalecidos. E a carga só nos chega aos ombros, no caso da moralidade, quando nós temos os ombros fortalecidos na moral. Então, aí nós começamos a acertar as nossas contas. Nós, espiritistas, sabemos disso, quase todos, sem exceção. Nós temos conhecimento disso aí. Ora, então, se nós compreendemos a dor, muitas vezes nós vamos entender que essa dor está me alertando para alguma situação que eu preciso modificar na minha vida. Ela talvez não vá me doer tanto e vai me trazer até ensinamentos. Agora, isso porque eu entendo a dor. Vamos falar de um irmão nosso, que é, vamos chamar, foi contemporâneo nosso por até poucos dias, que é o Francisco Cândido Xavier, diz que ele sentia dores lancinantes no corpo dele, e que para ele estava tudo bem, e aquilo para ele não fazia diferença. Aquele momento ele era sempre feliz de todas as formas, e que se apresentassem. Por quê? Porque ele minimizava o quadro doloroso dele. E dor física, que nós estamos dizendo. Não é dor moral e nem outros tipos de dor. Então, quando nós entendemos o seu fim, ela nos aperfeiçoa. Nós só vai nos dilacerar quando nós não compreendemos. Mas e se não é desse momento, dessa vida? Como é que vai explicar? E eu sei que eu não fiz nada errado. Nós, espiritistas, sabemos. É de uma vida passada, com toda certeza. Nós temos a bênção do esquecimento. E o Pai sabe por que nós temos a bênção do esquecimento. Então, se nós temos a bênção do esquecimento, nós vamos caminhando pelos caminhos da vida, mas os sinais que vai chegando vai nos fazendo interpretar como é que nós estamos na eternidade. Se nós estamos mais firmes ou mais atingidos. Quanto mais atingido tivermos, e se o Pai está permitindo, ele tem confiança que eu viva essa dor que eu estou passando por ela, dor física, dor moral, dor mental, não tem qualquer tipo que seja, é porque eu tenho ombros fortes para ir até o fim. Ele confia em mim, porque se não fosse, ele não nos mandaria agora essa responsabilidade para ser acertada. E tenho ainda, nós não podemos esquecer, aprendemos com o nosso codificador, o professor Hipólito Leão de Mizar Ripail, conhecemos por Allan Kardec, ele já nos ensinava, desde o século XIX, que as aflições na Terra são como os remédios para a alma. É o estímulo que nós temos para mudar os nossos comportamentos negativos. Se nós passarmos a compreender, funciona como se fosse um medicamento amargo, como se fosse uma cirurgia dolorosa por um tempo, mas depois nos libera para a vida, o resto da vida. Assim, e nós não podemos dizer que nós não sabíamos, porque o Pai nunca nos deixou órfãos. Desde há muito, ele já nos mandou Moisés, com os seus ensinamentos primeiros,
depois nos mandou Jesus, que nos dizia tudo aquilo que ele mandava nos dizer, que o Pai mandava nos dizer. Jesus Cristo sempre afirmou isso. Todos os profetas bíblicos. E ainda, por fim, o Consolador. Nós hoje estamos engajados nessa última escola, que é o Consolador, que é o Espiritismo, o Consolador prometido. Ele, o Espiritismo, veio com a missão de reexplicar todos os ensinamentos de Jesus Cristo e muito mais. Então, hoje, nós estamos caminhando por este caminho, com este conhecimento. É como se nós fizéssemos um curso profissionalizante, superior de profissionalização, que seja um curso profissionalizante. Do momento que nós terminamos o curso, nós começamos a trabalhar naquela profissão nossa. Nós estamos fazendo o curso de Espiritismo. Então, nós temos que vivenciar os ensinamentos espíritas. Esta é a nossa missão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso insígne codificador ainda nos relembra que quando a aflição não é consequência dos atos dessa vida, que geralmente nós temos consciência, com toda certeza é necessário pensar em causa as vidas anteriores. E assim nós vamos caminhando nessas buscas. Então, muitas vezes, pode ser que essa causa nos chega por rebeldia à lei de Deus. Nós, às vezes, até sabemos as leis de Deus, mas nós não queremos vivenciá-la. Nós não queremos que as coisas sejam do jeito que devem ser. Nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós queremos que seja. Isso está funcionando no nosso ego. Nós não temos humildade ainda suficiente, muitas vezes, para compreender. Então, a rebeldia pelas leis de Deus, nas provas ou expiações, a serem cumpridas aqui na Terra, adiante de mim próprio, de minha família, adiante de toda a comunidade. Então, isso significa o quê? Atitudes antifraternais. O que nós estamos buscando nesse código de evolução espiritual, que é o cristianismo, é exatamente a educação espiritual, aonde ensinamento primordial é a fraternidade. Jesus Cristo, no primeiro ensinamento dele, nos ensinou quem era o nosso Pai, como nós deveríamos fazer. Nós deveríamos, sim, com toda certeza, amar nosso Pai nosso Pai Criador, acima de tudo. Deus acima de tudo. E um outro ensinamento que era semelhante ao primeiro, que era amar o próximo como a nós próprios. O corolário disso aí, de nós amarmos o próximo como a nós próprios, é nós fazermos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, o que nós gostaríamos que ele nos fizesse nos limites das suas forças. Essa é a nossa grande busca, e é realmente aquilo que nós estamos procurando aprender. Outras vezes, os nossos erros ficam na falta de coragem, falta de força, de persistir nas nossas responsabilidades, naquilo que Deus nos confiou. E nós temos que estar sempre alertas, porque se nós não tivéssemos, se ele não tivesse em nós confiança suficiente, ele não teria permitido a carga que nós hoje, muitas vezes, estamos achando pesada. Então, nós temos também que estar alerta, porque, na maioria das vezes, nós não estamos tão felizes com a nossa vida. Nós queríamos uma vida diferente para nós. Eu mereço mais alguma coisa? Muitas vezes eu penso assim. Por quê? Com certeza que nós merecemos mais alguma coisa. É certíssimo, é isso aí. Mas nós não temos mesmo a vida que nós merecemos. Nós temos a vida que nós necessitamos hoje. Porque a vida que nós merecemos, nós ficamos folgados nela. E não importamos em melhorar. Melhorar para quê? Está tudo bem. Deixa o jeito que está, beleza. É assim que nós pensamos. Mas se nós viermos, então, a pensar que não estamos aqui nessa concepção, mas nós estamos aqui em busca de um processo evolutivo espiritual, que é o nosso fim aqui encarnado na Terra, então nós vamos ter aqui a vida que nós merecemos. E muitas vezes a vida que nós merecemos ainda não está como deveria ser, porque em encarnações passadas eu não fiz por merecê-la. E hoje eu estou colhendo as sementes que eu espargi da inconveniência,
da disenção, da maldade, do egoísmo, do orgulho, encarnações passadas. Isso é doloroso para nós nos tentarmos compreender isso. Mas nós podemos estar felizes, porque se hoje eu sou consequência daquilo que passou, eu sei que o futuro está nas minhas mãos. O meu futuro será exatamente daquilo que eu fizer agora. Então, eu posso modificar muito isso aí e tem pouco tempo. Nós sabemos que a vida na Terra, os Espíritos nos diz muito, que passa como um relâmpago para quem está na erraticidade. Então, há pouco tempo, nós teremos a vida que nós merecemos. Então, o espírito está fadado à evolução. E ele evolui por esforço próprio. Se ele errar a lição, não tem problema, ninguém vai puxar a orelha, ninguém vai admoestar. O problema é só nosso, se nós erramos. Então, se eu errei, eu vou ter que consertar. Então, assim, se eu não passei de ano, eu vou repetir até passar. Depois que eu passei de ano, talvez ainda vou ser aprovado de novo para continuar a minha viagem, não tem pressa. O nosso Pai eterno, ele não está lá nos esperando. Vem, meu filho, vem, estou te esperando. Se ele pudesse nos dizer, ele diria diretamente. E se nós não chegamos lá ainda, é porque nós ainda não caminhamos pelo processo evolutivo que nós temos que caminhar para chegar a ele. Mas ele já nos mandou aqueles que já caminharam bastante. Nós temos, quem que é o nosso exemplo máximo disso aqui na Terra? É o nosso mestre Jesus, é o nosso modelo, é o nosso guia. É quem ele trouxe para que nos ensinasse o caminho do processo evolutivo espiritual. Então, nós temos que sempre ter em mente que provas e expiações de hoje são resultado dos erros passados. E seremos, no futuro, reflexo daquilo que nós somos hoje. Nós temos que pensar, nos momentos fugitivos, nas lágrimas. Nós temos diversos tipos de lágrimas. Em qualquer momento que a emoção extravasar nosso corpo, vem através dos olhos em forma de lágrimas. Muitas vezes nós achamos que nós podemos enganar o nosso irmão e que ninguém vai nos colocar um freio. Ele, coitado, eu sou muito superior a ele, em entendimento, em inteligência, em conhecimento. Eu consigo machucá-lo e ele não consegue me alcançar? Às vezes. Só tem que para o Pai, nós todos somos iguais. Nós não temos diferença. Se hoje eu estou em alguns graus na frente dele, ontem eu era como ele. E se eu não tomar tenência, agora mesmo ele pode me passar e eu ficar para trás em termos de processo evolutivo. Então, isso é muito... E o Pai está sabendo dessas circunstâncias que nos chega. Ele está realmente onipresente conosco. E ocorre o seguinte, que de repente, quando nós entendemos essa circunstância, nós muitas vezes choramos. Nós choramos aquele choro do hipócrita que foi descoberto, não aquele choro fingido do hipócrita que está se refestelando e apresentando outra coisa totalmente diferente. Ora, disse o nosso mestre, ele nos deu exemplo, e que ele subiu ao Gólgota entre dois ladrões que choraram lágrimas grossas. Nós vimos um mau ladrão que chorou as lágrimas grossas. Quando ele percebeu a aura de bondade, de amor do Mestre Jesus, ele se emocionou com toda certeza. E ele, então, adubou aquelas lágrimas dele, adubou o sentimento. Quando ele compreendeu, pensando naquela situação, ele compreendeu por que tem um coração duro, rígido, às vezes até com um pouco de maldade, sem misericórdia. E, é claro, ele foi compreender que talvez a vida dele pudesse ser diferente. E que, quando nós compreendemos, em termos de humanidade, que nós temos a hora de plantarmos e a hora de colhermos, e hoje nós estamos colhendo da forma diferente que nós não queríamos, nós queríamos uma vida diferente, não que nós precisamos, que é de sacrifício, de muita dor. Então, às vezes, nós queremos nos aliviar de forma inconveniente e indevida.
Mas nós sabemos que nós também passamos por aquilo em pouco tempo. E nós temos que pensar que aquelas pessoas que estão caminhando por esses caminhos hoje são nossos irmãos. E nós temos que ter a compreensão, tanto quanto Jesus Cristo teve conosco naquele Gólgota, e nós darmos a eles o perdão incondicional. Isso, quando nós fazemos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos melhorando os nossos sentimentos. Nós estamos permitindo que as pessoas sejam do jeito que elas querem ser. Porque a responsabilidade da pessoa é com o pai, diretamente com o pai. O nosso próprio Francisco Cândido Xavier sempre dizia que ele permitia as pessoas serem do jeito que elas quisessem ser. E que ele era sempre do jeito que ele deveria de ser. Isso deve ser também a nossa conduta. Nós, espiritistas, devemos ser extremamente condescendentes com o nosso próximo, tanto quanto nós devemos ser profundamente rígidos conosco mesmos. Assim, já as lágrimas do bom ladrão, aquele que já havia reconhecido os seus próprios erros e que não gostava daquilo que ele fazia, e às vezes até já se prometendo de não fazer mais, e muitas vezes até já pensando de alguma forma em auxiliar as vítimas, aí sim ele está compreendendo que ele está promovendo a fraternidade. Quando nós compreendemos, diante das nossas dificuldades, que nós começamos a praticar a fraternidade, nós estamos em busca do amor incondicional. É isso que nós todos estamos fazendo nesses dias de hoje, principalmente nós, os espiritistas. Nós estamos nessa escola espírita para aprender o amor incondicional, o que não é muito fácil. O amor incondicional é aquela situação em que por nem um instante nós vamos nos sentir ofendidos, como Jesus Cristo. Ele permitiu, quando ele olhou o nosso futuro, que ele estava naquele cruzeiro lá no Gólgota, e que viu que o nosso futuro, nós tínhamos nos candidatado a um futuro extremamente doloroso, ele não teve dúvidas. Ele intercedeu junto ao Pai. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é o amor incondicional. Se eu sou adulto e a criança fez uma travessura, ela ainda não sabe o que faz. O meu caminho é ensiná-la e perdoá-la. Isto é o perdão incondicional. Ora, então, quando nós estamos nesse patamar, nós estamos caminhando rapidamente para o acerto das nossas dívidas. E quando nós procuramos acertar os nossos endividamento pretéritos dessa encarnação, daqueles que nós fizemos pelo desejo de fazer, daqueles que nós fizemos, às vezes sem ver que estava fazendo, isso aí está nos reorganizando a vida. E nós estamos chegando no processo evolutivo espiritual, que é o que nós todos buscamos. Ora, existe também as lágrimas do arrependimento. E nós aprendemos que se a pessoa arrepender, mesmo que seja nos últimos instantes, suspiros da própria vida, se ele se arrepender, ele está praticamente salvo. Seria isso uma verdade? Nós, espiritistas, não acreditamos que seja bem assim. Quando nós nos arrependemos e que essas lágrimas são representativas do verdadeiro remorso, aí sim nós demos um passo. Por que nós demos um passo? Quando nós sentimos verdadeiramente inconvenientes daquele mal que nós praticamos, a inconveniência daquele mal que nós praticamos, a partir daquele momento, nós nos abrimos para a nossa renovação, com novos conceitos e novas atitudes. É exatamente isso que nós caminhamos, que nós buscamos nos dias de hoje. E nós não podemos esquecer que temos nós próprios, nós temos as nossas lágrimas. E quando isso ocorre conosco, nós temos que parar e nos analisar. Essas nossas lágrimas seriam lágrimas
de dor, seriam lágrimas de felicidade, lágrimas de amor, lágrimas de arrependimento daquilo que nós não fizemos. Nós temos que compreender. Porque quando as lágrimas são lágrimas das emoções, do amor, do bem, da felicidade, há sim, com toda certeza, que essas lágrimas nos revitaliza toda a estrutura, não só somática, o nosso corpo, como uma estrutura mental, como uma estrutura espiritual. Nós realmente nos reformamos de maneira integral. E nós temos que compreender que Jesus Cristo nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um negócio que nós precisamos de fazer, compreender isso. O que será que Jesus quis nos dizer? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós não conhecemos a verdade e a verdade não nos libertou? Ou a verdade não nos libertou? Ou será se nós apenas sabemos da verdade? É necessário nós fazermos essa discriminação. Eu sei, muitas vezes, que eu não devo exercer o vício. Eu sei que eu não devo fumar, mas, às vezes, eu fumo. Eu sei que eu não devo beber, às vezes eu bebo. Eu sei que, muitas vezes, eu devo dirigir de uma maneira mais vagarosa, mas, no entanto, às vezes eu corro muito. Se eu soubesse que eu não deveria correr mais rápido, eu não correria. Se eu conhecesse, aliás, que eu não deveria exercer as viciações, eu não exerceria. Então, é necessário nós conhecermos realmente, conhecermos a verdade, porque quando nós conhecemos, ela nos toca. E quando a verdade nos toca, nós mudamos nossa atitude. E foi nesse sentido que Jesus Cristo nos alertou: conhecereis a verdade. Então, nós temos que procurar conhecer a verdade, e nós sabemos que nós já estamos conhecendo quando nós começamos a mudar as nossas atitudes na vida. Assim, ainda, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ainda nos chama a atenção que, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Muitas vezes nós deixamos de fazer, né? Isso é problema dele, ele se vira, não precisou ajudar, não. Eu sabia que eu poderia ajudar. Lá no fundo, lá na minha consciência, que a presença de Deus em mim, eu sabia que eu podia ajudá-lo, mas eu não fiz. Isso é um compromisso grave, porque muitas vezes, naquela minha atitude que eu tivesse feito, eu teria mudado totalmente o modo de vida dele e teria realmente reorganizado a sua própria existência. E nós temos que saber, ora, veja bem, nós estamos nas fileiras do Mestre Jesus ou não? Nós somos um cristão ou não? Se nós somos um cristão, de verdade, nós temos que demonstrar, temos que confiar nele, temos que nos entregar a ele, modificando as nossas atitudes e colocando em prática os ensinamentos que ele nos trouxe, em nome do nosso Pai. Ora, esse é o verdadeiro cristão. Então, mesmo que eu fale, não, mas eu já faço isso, eu penso em Jesus Cristo praticamente a minha vida inteira, mas mesmo assim, aquelas dificuldades tão intensas, aquelas dificuldades que realmente eu não consigo, toda gente que eu mexo parece que tem uma coisa barrando o meu caminho, como se aquilo tivesse vida própria, tivesse corpo, movimento. Então, muitas vezes, tem coisas que são difíceis. E nós somos ambiciosos. Muitas vezes, quando nós vamos encarnar, nós trabalhamos, às vezes, dezenas, até centenas de anos, para conseguir uma encarnação do jeito que nós queríamos. Então, nessa hora, nós sentimos um peso, porque muitas vezes nós pedimos situações bastante difíceis. Estas situações difíceis nos elevaria no processo evolutivo espiritual, nos colocando mais alto,
E é o que nós queremos buscar. Só tem que, nessa hora, o que eu faço? Eu estou para abandonar tudo. E quando eu abandono tudo, o que acontece? Estão resolvidas as coisas? Ficaram resolvidas? Ou eu apenas adiei aquele processo? Eu apenas adiei, porque a minha responsabilidade é minha. Eu não evoluo por ninguém, como ninguém evolui por mim. Eu tenho que fazer a minha própria evolução. E se eu errei, eu tenho que repetir. Enquanto eu não acertar, eu não vou além. Então, é necessário que nós tenhamos concentração. Nessa hora, então, eu sou uma pessoa que eu acredito, eu tenho fé. Então, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com o Mestre Jesus, eu vou orar com concentração, o meu coração máximo que eu der conta, pedindo ele forças para ir além. Porque uma das coisas que nós pedimos quando nós vimos encarnar é que não nos tire as dificuldades, mas nos dê forças para ir além. Nós pedimos. Se eles nos tirarem as dificuldades, nós é como se tivéssemos traído. E muitas vezes, quando nós, nos nossos solilóquios de orações, que nós concentramos e fazemos esses pedidos, nós sentimos como que lavados, novo ânimo, pronto para situações das quais nós teremos realmente que enfrentar. Ora, e nós vamos observar, eu como cristão, se a desordem reina, o cristão faz o equilíbrio geral. Por quê? Porque eu mantenho a minha cabeça no meu mestre, no meu pai. Eu sei que nada é por acaso. Se eu estou passando por aquela desordem, por aquela dificuldade, eu estou ali, é porque realmente tem um motivo. Então, eu vou firmar meu pensamento no meu pai, para que aquilo possa voltar à normalidade. Mas se a dor em torno de mim, ela se torna crua, dura, difícil, eu, cristão, tem que ser o lenitivo, aquele em que todos chegam, e eu tenho uma palavra para fazer compreender aquela dor. Muitas vezes é o desespero geral em determinados momentos difíceis da vida coletiva. O cristão é, nessa hora, um porto de segurança para todos. Por quê? Porque ele invoca naquele momento o nosso Pai, os espíritos amigos superiores, porque se estamos passando por aquela dificuldade, existem os espíritos amigos que ajudam também. E muitas vezes eles fazem apacentar as situações. Assim, se o mal aparece, o cristão é o bem, em atitude atuante e vigorosa, ajudando e confiando, sem temor nem cansaço até o fim. É a nossa atitude. Foi o que Jesus nos ensinou em toda a sua vida. Não obstante ele não ter vindo aqui na Terra para consertar corpos. Ele mesmo disse isso a Pedro. Um dia que, depois de uma faina diária muito longa, ele se afastou da turma e sentou numa pedra mais distante, e Pedro foi ter com ele. E ele chorava naquele momento. Mestre, mas por que tu choras? Esse dia tão glorioso, tão alegre, nós que aqui viemos hoje, e nós auxiliamos tantas pessoas. Falou assim, Pedro, eu não vim aqui para consertar corpos, mas muitas vezes tem necessidade para demonstrar o caminho que nós temos que percorrer. A nossa grande meta é, sem dúvida, um alinhamento espiritual. Então, esse é o nosso caminho. E se nós temos isso, é o bem, ele nos ensinou, nós temos que nos comportar dessa forma também. Outras vezes, nós, os espiritistas, nós somos os cristãos redivivos. Ora, se nós somos cristãos, e se nós somos discípulos do Mestre, tudo aquilo que o Mestre ensinou para os seus primeiros discípulos serve para nós também. Então, nós temos que viver com alegria, porque nós temos conceitos na nossa vida de espiritistas que demais população muitas vezes não tem, e que nos renova as atitudes, renova o entendimento, renova o conhecimento, para que nós busquemos a nossa evolução espiritual. Assim,
estava com um pedaço natural ontem, estava tão alegre. A família duvidou da minha alegria. Eu passei todo mundo. Tentando de falar, eu sou alegre porque eu sou carecista. E aí, prolongou a nossa conversa. É maravilhoso ontem. E está lá, o espírito cristão, a mulher vive na alegria. Isso aconteceu comigo ontem. Parabéns, é muito bom, meu irmão. É sinal que você teve em torno de você os seus amigos espirituais lá naquela plaga rural. Com certeza. E se sentiu transportado para plagas mais elevadas. Isso é muito bom. São depoimentos importantes na vida de todos nós. Porque é o que nós temos que buscar, nós temos que vivenciar. Você teve uma vivência fugaz da alegria. Nós temos que procurar preencher os espaços das dificuldades, das tristezas, por esses momentos de alegrias. Quando nós fazemos isso repetidamente, nós vamos, por mais difícil que seja aquele momento da vida da gente, nós vamos sempre estar felizes, porque nós sabemos que com a onipresença do nosso Pai, com a bondade dele, e se eu estou passando por essa dificuldade, ele sabe pela onisciência, e se não mudou o caminho para nós, com a bondade dele, é porque ele é todo justiça. Nós pedimos para ele que tivéssemos forças para ir além com as dores que nós iremos trazer aqui na Terra. Assim, a Terra não é uma prisão de sofrimento eterno. O cristão redivivo ou espírita sabe que é a escola abençoada de almas. Nós não estamos aprendendo aqui com o espiritismo. Isso não é um curso. Toda vez que você abre os livros e lê, toda vez que tem uma preleção, nós ouvimos. Isto é um curso, nós estamos aprendendo. E a felicidade não é a miragem real. É uma realidade de hoje. Nós decidimos se somos felizes. Quando nós decidimos que seremos felizes, não importa as circunstâncias das nossas vidas, nós seremos sempre felizes. Porque nós estaremos tácitos com a vida. Porque eu acredito que se eu conseguisse ter a vida que eu gostaria de ter, o Pai teria permitido. E se não permitiu, eu tenho a vida que eu mereço, e isso é muito importante para o meu processo evolutivo espiritual. Então, eu prefiro caminhar assim. Outras vezes, nós, espiritistas, sabemos que a dor não nos chega por acaso, que ela é responsabilidade nossa própria, de nós em espírito em outras vidas passadas, se não nessa vida. Então, eu tenho consciência disso. Isso tudo é motivo para alegria e satisfação, esses conhecimentos. E ainda, virtude. O que é a virtude? Muitas vezes nós falamos em virtude e nem pensamos, o que é virtude? A virtude é a vivência das leis divinas. Então, se nós aprendemos a vivenciar as leis divinas, nós vivenciamos a virtude, isso é coisa que você faz em todos os instantes da sua vida. Não é coisa de quando vai acontecer, tem que ser coisa do momento. E isso nos traz alegria e nos traz a felicidade. Nós também já compreendemos, nós não temos temor da morte. Da morte do quê? O espírito é eterno. A vida é eterna. Então, eu vou ter medo do quê? Da morte do corpo. Não tem razão para ser quando nós temos mais conhecimento. Muitas vezes, o que nos dá medo, temor, é que nós ficamos a imaginar como é que vai ser do outro lado? Mas nós sabemos, nós espiritistas, nós sabemos que a morte não te coloca nem no céu e nem no inferno. O que a morte faz conosco? Quando nós continuamos a ser quem nós somos. Qual que é a diferença realmente do espírito liberto da carne? Vamos pensar nós num escafandro. Escafandro é aquela roupa, aquela carapaça que nós vestimos para entrar no fundo das águas. E sobra para nós o contato com o mundo só através do visor. E muitas vezes você entra dentro da água com aquela carapaça e uma água suja, você não enxerga quase nada. Ora, se você sai de dentro daquela água, tira aquela carapaça, o mundo amplia muito. Isso acontece com o espírito. Por quê? Porque nós deixamos a carapaça orgânica. A vida será, sem dúvida, muito mais ampla e muito diferente.
Ora, então, é só mudança do clima e de trabalho. O futuro não é surpresa, é apenas a consequência dos atos presentes. Se nós temos noção dos nossos atos presentes, e se os nossos atos presentes caírem dentro da moralidade satisfatória, não temos por que temer quando o nosso retorno para casa na erraticidade. Agora, se nós estivermos caminhando por caminhos esconsos, ora, quando é que nós deixamos de caminhar por caminhos esconsos? Quando? Quando nós conhecemos a verdade e a verdade me libertar. Então, quando eu sei que eu não devo fazer aquilo que é inconveniente que eu estou fazendo, e eu acredito realmente naquilo, eu vou deixar de fazer. Isso vai me mudar. Ora, então, é apenas consequência dos meus atos. Se eu sou uma pessoa que tem vida normal, procuro ser mais positivo do que negativo, a minha vida do outro lado será equivalente. Então, e nós, espiritistas, sabemos que a caridade não é apenas o apoio do próximo. Claro que é o apoio do próximo. Mas quem é o principal ajudado na caridade? Nós próprios. Nós somos os principais. Nós somos os mais ajudados com a caridade. Ora, meus irmãos. Desculpa. Nós temos que agradecer o nosso irmão quando ele permite que nós possamos ser úteis a ele. Que nós possamos ser fraternos. Porque isso realmente está nos ajudando a exercer a fraternidade. E nós sabemos muito, nós espiritistas, que Deus é a equidade soberana. Ele não castiga, ele não perdoa. Por quê? Quando é que você perdoa? Quando é que nós perdoamos os outros? Quando nós nos sentimos ofendidos. Se o pai nunca se ofende conosco, que temos nos perdoar do quê? Às vezes nós pedimos perdão ao pai, sim, com certeza. Porque muitas vezes nós fazemos coisas inconvenientes que nós sabemos que não deveríamos fazer. E ele sabe que eu sei. Então eu peço perdão pela minha inconveniência. Não é o perdão dele, é o perdão da falta do respeito para com ele. Sim, com certeza. Então, Deus não castiga. Nós não precisamos sofrer para acertar nossas contas. Nós aprendemos isso cedo. Como é que nós acertamos as nossas contas? Sendo útil ao próximo. Quando nós somos útil ao próximo, nós estamos exercendo a fraternidade. É para isso que nós estamos aqui, exercer a fraternidade. É isso que nós estamos buscando, e buscando com afinco, para realmente atingir o processo evolutivo espiritual que nós queremos. Então, o indivíduo consciente, depois que nós atingirmos certa altura do processo evolutivo, ele entende, ele mesmo é que profere as próprias sentenças, que seja de absorção ou que seja de culpa, ante as leis divinas, mesmo, nós mesmos. E a coisa muito importante é que quando, é claro que a justiça divina nos alcança, mas quando a justiça divina nos alcança, para que nós quitemos os nossos débitos, o Pai manda junto com a justiça a misericórdia. Se a misericórdia nos pegar trabalhando a favor do nosso próximo, ela ordena a justiça que transfira aquela cobrança para um tempo indefinido. Se nós persistirmos, nós não precisamos sofrer para pagar as nossas contas. Então, a nossa conduta é o processo e a nossa consciência é o tribunal. Então, nós mesmos é que comandamos todas as situações. O homem está no mundo inferior, retido pelas suas imperfeições. Nós sofremos nesse mundo de expiação e prova. Mas se nós estamos nesse mundo de expiação e provas, o mundo primitivo nós já largamos. Nós temos outros mundos que nós temos que galgar. Vem agora o mundo de regeneração, que talvez dentro de um ano, 2000 anos, nós passaremos por ele, pelo mundo de regeneração, e nós iremos caminhar para outros mundos, certamente. Então, nós só estamos aqui porque nós não trabalhamos efetivamente para a nossa evolução espiritual. Então, a cada sofrimento, nós devemos lembrar de que, no mundo mais avançado, não teremos que sofrer, e depende só de nós não retornarmos a esse mundo, que é um mundo abençoado, maravilhoso, bonito,
que nós amamos e adoramos esse mundo que o Pai nos deu, mas existe, sem dúvida, também ainda muito sofrimento. Os sofrimentos da vida são impostos aos espíritos endurecidos ou ignorantes. É claro, quando eu não consigo, eu mesmo, comandar os meus processos, é claro que as pleiades evoluídas do plano espiritual a serviço do nosso Pai fazem o serviço, de acordo com a lei, com certeza. Mas se eu já puder comandar, a partir daí, sou eu quem faço. Então, não vamos nos esquecer que as aflições são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram para continuar a sua evolução. Ora, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente fala, pode parecer fácil, mas nós temos que buscar. Nós temos que buscar os caminhos para que nós possamos. Se eu conhecer a verdade, eu estou, a partir de agora, apto a procurar os caminhos para o meu processo evolutivo espiritual. Então, a primeira coisa que tem que me encher é a oração sincera, partida do meu coração. O estímulo para a fé incondicional. A fé é uma plantinha que nós temos que adubá-la todo dia, regá-la. E a confiança irrestrita em Deus e nos guias espirituais. A vigilância dos atos e pensamentos. Esse é o caminho para a vitória sobre as aflições, sobre as dores e a busca da mansuetude. Nós temos que ser mansos, nós temos que ser pacíficos. E um texto muito bonito que nós não devemos esquecer jamais, que o nosso mestre nos legou, vê através de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está nos ensinando que se nós tivermos bom ânimo, nós também venceremos o mundo. E se nós conseguirmos isso, nós estaremos, sem dúvida, no processo evolutivo espiritual. Então, meus irmãos, o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, ele está sempre junto conosco, nos ajudando nos processos evolutivos, nos facilitando a compreensão, principalmente através do Consolador, a compreensão dos seus ensinamentos e muitos novos conhecimentos que ele nos mandou através do Consolador. Um fato interessante que eu quero ver com vocês, do livro Depois da Vida, de Valdo Pereira Franco. Primeira parte, a lição 3, Crimes Desvelados. Para vermos a responsabilidade daquilo que nos traz dor, que nos traz sofrimento, lágrimas. Então, através de Divaldo, o espírito de Armando Ramos Silva nos trouxe bem-aventurados os que creem na eternidade da vida e vivem de acordo com a sua consciência e colhem os frutos de paz e plenitude. Desditosos são aqueles que não creem, que vivem apenas a vida orgânica, pagando o mais pesado tributo, que é de continuar a viver depois da morte. Porque esse não acreditava. E muitas vezes ele fez aquilo que não deveria fazer, contrariando a própria consciência. Então, e ele ainda explica, a vida eterna é extremamente severa com os fraudadores, enquanto que ela é extremamente benigna com aqueles que seguem os seus programas. E ele diz, eu vivi na Terra sem acreditar na eternidade da vida, sempre ligado aos interesses imediatos. Gozei prestígio social, construí um lar, achava perfeitamente normal o adultério fora da família, como o mecanismo de falsa necessidade masculina. E como diziam os meus companheiros de licenciosidade, o homem é alguém que tem direitos,
especialmente na área dos prazeres sexuais. Então, mas por infortúnio, a companheira escolhida por mim engravidou-se. E eu não titubeei. Eu, como para manter a aparência de homem probo, induzi ela ao aborto delituoso. Afinal, o erro não é só a sua prática. Permitir tornar-o conhecido na comunidade social onde eu brilhava seria muito mais grave. Esse é o pensamento dele. Mas ela insistiu duramente que desejava ser mãe. E eu fui bastante claro que eu não seria o pai. E que ela escolhesse entre o filho ou a mim. Mas ela, na paixão desvairada que a consumia, ela permitiu-se continuar comigo e por mais 2 vezes a induzi ao aborto. Mas pela 4ª vez, ela em gestação, abatida, extenuante, nervosa, me desobedeceu. Então eu abandonei. Assim, o tempo passou, a criança nasceu bem, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Porque eu fui vítima de um infarto fulminante do coração. Então, enquanto a minha família chorava sobre o meu cadáver, a companheira abandonada, ao saber da ocorrência funesta, achou justo também chorar sobre a morte do meu corpo. Ela não teve dúvida, veio ao meu lar, procurou a minha esposa, disse-lhe que desejava ver-me pela última vez e contou-lhe todo o seu infortúnio. E levando, sem desejar, a minha viúva frágil e delicada a sorver mais um golo amargo, o da separação e agora o do desastre, da desgraça. O da separação e agora o da desgraça. Ela, nobre por princípio, concordou com a translocada mulher, que não teve dúvida, verteu seu pranto sob o meu esquife diante de todos. E elas duas, lado a lado, me acompanhou à tumba, mas cada uma com seu pensamento diferente. Enquanto a concubina chorava, a minha esposa, ferida, magoada, em desconforto moral pela surpresa devastadora, entrou em amargura depressiva. Foi internada em uma clínica de repouso. Para tratamento psiquiátrico, nunca mais retornou à lucidez. Eu acompanhei passo a passo, com o peito em brasa pela dor fulminante, que não passava. Todos os lances que me massacravam sem aniquilar. Acompanhei o ódio surdo dos meus filhos, ofendidos pela minha indignidade. Senti a dor da mulher que eu ludibriara, abandonar e esquecera junto com o filho que meu orgulho desconheceu. Assim, eu saí do mundo sem sair da vida, vivendo os resultados do meu cinismo e o tormento do meu deboche. Mas os espíritos, a quem eu negara o corpo, me aguardavam. E não, por nada esperaram, se atiraram sobre mim, no desejo louco de fazer justiça com as próprias mãos. A punição do delituoso é a responsabilidade da culpa. Ele reclamando. O gravame é um ácido queimando, requeimando por dentro, sem acabar de consumir. Passaram-se 10 anos. A esposa
agora em casa, habitada pela idiotia, com altas dosagens de tranquilizantes, destruiu minha memória no lar. Meu filhinho de 10 anos é uma antiga vítima minha, que retornou suplicando compaixão, utilizando-se do meu erro. Aqui, peregrinei no submundo dos desventurados. Estive encarcerado, serviciado e vencido. Não suportando mais, no auge do desespero, orei a Deus, suplicando pela misericórdia, que não dei, mas que eu precisava demasiadamente. E esta misericórdia chegou. Fui resgatado das minhas vítimas. Agora preparo-me para voltar. Retorno será difícil, por me pesar na consciência 3 infanticídios, que foram crimes do orgulho soberbo e do egoísmo e da ingratidão. Baterei em portas que não se abrirão. Serei expulso por 3 vezes da vida intrauterina antes do sucesso da volta. Retornando da Terra, vivendo em alucinação mental, aprendendo o respeito pela vida e a consideração ao amor. Exponho aqui os meus delitos morais, pelos crimes que pratiquei, na esperança de que eles possam impedir que alguém como eu, em sua insânia, os materialize, e assim poder, de alguma forma, ajudar a reparar os meus erros. A vida que não cessa é Deus perpetuado na consciência de cada um. É isso, meus irmãos. Muito obrigado. Vamos às orações finais. Vamos sentar-nos confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus como um ponto luminoso lá no infinito que caminha na direção de todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes e à distância. E à medida que esse ponto de luz se aproxima, vai se avolumando, tornando um grande foco, coalescendo, envolvendo todos nós. E assim, nós agradecemos ao Mestre as bênçãos para todos nós, encarnados e encarnados nesses instantes. Que nós possamos, Senhor, refletir sobre suas lições para facilitar a nossa caminhada para a vida evolutiva espiritual. Ó Senhor, pedimos tuas bênçãos para o nosso centro, que ele possa permanecer firme em seus alicerces, ajudando, apoiando aqueles que necessitam de um amparo, aqueles que necessitam de um trabalho fraternal, ocasionando o melhor espiritual para todos, Senhor. Pedimos pelo nosso bairro, pela nossa cidade de Cuiabá, por esse estado maravilhoso em que vivemos, Senhor, pelo Brasil, pela terra, essa mãe querida que nos dá sustento, Senhor. Nós te pedimos, ó Mestre, pelos nossos irmãos, os nossos irmãos políticos que caminham comando o destino das nações, das comunidades, que eles possam se imbuir da fraternidade, preocupar-se mais com aqueles que eles representam do que consigo próprio, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos, os nossos irmãos que vivem longe do bem, os nossos irmãos que vivem, às vezes, Senhor, em condições difíceis, subalternas, da parte orgânica, da parte espiritual, mental. Ó Senhor, às vezes a vida se nos apresenta com grandes dificuldades, e as tuas bênçãos, Senhor, nos dá ânimo, desejo de ir além. Por isso nós te pedimos as bênçãos, Senhor.
Ó Mestre, nós ainda te pedimos que essa luz maravilhosa que hoje nos envolve alcance os nossos lares, o lar de cada um aqui presente, à distância, lá passando por todos os cantos, por todos os cômodos, sentindo o insight de felicidade pela sua proximidade, Senhor. Ó Mestre, nós te pedimos, por fim, as bênçãos para todos nós, no retorno aos nossos lares, que assim seja. Boa palavra a nossa irmã.